Porto Alegre que tem um jeito racista que mata ou pelo menos assusta os pretinhos durante a revista. Mão na parede, disse o fardado, de cara fechada e alma fria, enquanto eu voltava feliz de mais um rolê de poesia. Mas assim fica difícil de evoluir. Eu busco ascensão enquanto eles querem ver cair. É difícil explicar a dor, é fácil entender a revolta dos guetos e quando eu menos esperava eu entendi a dor e delícia que é ser preto. O jovem branco busca a ascensão, o preto primeiro, a aceitação. Sempre um degrau atrás começamos a subida, tipo Kevin e o Chris, eu sou o rio, derretendo em lágrimas que já foram esquecidas, mas para ser alguém de respeito não posso parar. Quando o sol raio engole o choro, se enche de ar. Segundo episódio do Coisa de Clayton, eu sei que tu não vai nos abandonar. Acompanhe agora a ascensão de ícones negros na cultura popular. As narrativas da temática negra começam a passar por aqui. As dificuldades de ser dessa cor não são fáceis de expressar. Mas é coisa de preto a revolução. Aliás, preto não. Agora eu sou Clayton, irmão. E aí, pessoal, vocês estão bom? Esse é o Coisa de Clayton, mais um episódio. Hoje aqui com a Lilian Rocha. É um prazer te receber, Lilian, para falar sobre esse tema que é a ascensão dos negros na cultura popular. Então, por favor, te apresenta para o nosso espectador. Prazer primeiro estar aqui contigo, tá? E poder dizer que eu sou Lilian Rocha, eu sou analista clínica por formação na área da saúde, mas desde pequeno eu escrevo desde muito cedo, então sou escritora, sou musicista, sou facilitadora de biodança e outras coisinhas mais que no transcorrer da vida foram acontecendo e me proporcionando uma vivência maior. A primeira pergunta que eu quero te fazer é se tu acredita que Porto Alegre, por ser a capital de um estado que por muitos é visto como racista, seja um lugar mais complicado para o negro ascender, seja na cultura ou fora dela. Digo isso em âmbito nacional. Por sermos daqui, é mais difícil? É claro que deve ser uma porcentagem de 20% a 18% dentro da população do Rio Grande do Sul, Porto Alegre um pouco mais, né? Mas a dificuldade, na realidade, é de chegar em níveis, patamares de poder, né? Poder chegar em lugares onde a cultura negra muitas vezes não é respeitada. Então, o que dificulta realmente que esse negro possa ascender, mesmo tendo uma universidade, mesmo tendo um curso superior, muitas vezes ele é barrado pela questão da pele, né, da raça, e aí dificulta todo um processo que ele possa chegar em alguns patamares maiores. Então, aqui no Rio Grande do Sul, por mais que tu tenha um nível superior, às vezes tu não consegue chegar em níveis maiores, né? O que tu enxerga como o desafio principal que o negro tem para se inserir nesses contextos culturais que pessoas brancas, por exemplo, não têm? Eu acho que a grande possibilidade do negro é que o negro é muito múltiplo, né, da cultura, né? Então, muitas vezes ele é visto apenas como um expoente de algum segmento, mas tanto na literatura, como na música, como nos processos de artes visuais, há um grande potencial. Só que, na realidade, ele não encontra meios de poder desenvolver isso na cultura, né? Porque os espaços, muitas vezes, já estão fechados. Então, o que tem acontecido? Grupos têm se reunido para formar coletivos onde essa expressão cultural possa se mostrar de um outro formato e também tentar penetrar nessa cultura que é tão eurocêntrica no nosso estado. Sempre foi, né? Eu acho que o movimento negro surgiu a partir disso, desses coletivos, né? E a partir desses coletivos, todas as ações afirmativas, todas as ações de processos de elevar essa cultura a um outro patamar, foram através do coletivo, né? Individualidades sempre existiram e sempre vai existir, mas o formato, para se poder chegar a um formato mais diferenciado e acreditado, é necessário ser pelo coletivo. Tu prefere o termo poeta ou poetisa, aliás? Eu acho que nos últimos anos eu tenho utilizado poetisa pelo fato de ressignificar essa palavra, ou seja, eu acho que não é uma questão de diminuir a questão de ser poeta ou não, né? O fato de ser poetisa me traz mais sonoridade e eu acho que ela pode ser ressignificada assim. Então, em muitos momentos eu utilizo poetisa, apesar de uma grande parte das poetas preferirem se chamar de poetas. Então, aqui de poeta para poetisa. A poesia marginal ela é um marco na história do povo negro. Hoje, já com uma forma de protesto consolidada, parece que muitas vezes a gente não tem mais para onde evoluir, que a gente já chegou no nosso teto.
Esse trabalho de formiguinha do vai ali num evento, conquista um coração aqui, conquista um coração ali, um seguidor. Esse é o teto que a poesia marginal alcança? Como a gente pode transcender essa barreira na tua visão? Eu acho que já está transcendendo. É claro que é um processo ainda lento. Muitas pessoas ainda não conhecem a poesia marginal, não conhecem a poesia periférica, e também a poesia não pode só ficar na questão do protesto, né? O protesto tem que ir além. Além do protesto, ele tem que transformar alguma coisa. Então, é claro que é um trabalho de formiguinha, de ir em pequenos espaços e se apresentando, só que chega um momento, e as redes sociais aí ajudam muito, pelo fato que o trabalho hoje de quem era formiguinha está virando formigão. A poesia marginal, ela está aí, ela já é uma realidade, mas não pode só ficar nisso. Há, dentro e fora da poesia, artistas que te inspiram e isso fica claro na tua obra. Quem são os principais influenciadores da artista Lilian Rocha? Todos eles ascenderam ou a gente ainda tem artistas que te influenciam de forma forte que ainda não são conhecidos do grande grupo? Olha, na poesia eu posso dizer assim que na poesia negra, né, negro-brasileira, eu tenho grande admiração pela Elisa Lucinda, pela Conceição Evaristo, pelo Oliveira Silveira, aqui de Porto Alegre, né? Pelo Ronald Augusto, pela Eliane Marques. E existem, dentro da poesia, poetas ótimos que estão aí e ainda não chegaram ao seu apogeu, né? Pela dificuldade de publicar, pela dificuldade, a gente sabe o quanto a questão editorial ainda é muito cara e mais ou menos 90% dos editores e dos escritores são homens e são brancos. Na canção, é claro, assim, por eu ser musicista, né, é claro que os meus grandes ícones sempre foram pelas letras e pela... Mas é claro que também não são só os negros, né, eu tenho ícones também uma questão que também são brancos, né, e que eu acho que é importante para trazer essa integração do que eu sinto e de como eu transpasso a minha arte. Que bom. Queria muito te perguntar sobre o funk. O funk é muito marginalizado no nosso país, mesmo sendo o sucesso que é. Ganhar dinheiro pode ser visto como ascender, ou se não há respeito pela obra, não se pode considerar uma ascensão. E a segunda, se o funk tivesse uma origem branca, o que seria dele? O dobro do sucesso ou perderia a cadência? Boa pergunta. Em primeiro lugar, assim, eles ganham rios de dinheiro, realmente, mas não são considerados, né? Então, às vezes, tu fica pensando, pô, mas tu tem tanto dinheiro, mas tu não consegue ir tranquilo num restaurante, entrar, vão te olhar feio. Ganha dinheiro, mas ao mesmo tempo não é respeitado, né? Esse é o grande fator ainda. Por mais que tenha a sua conta bancária recheada, ainda se tiver numa blitz alguém num carro, tu vai ser o parado e tu que vai para a delegacia ainda dar informações a respeito do que está com aquele carro, que carro é aquele, né? E com relação, se o funk fosse branco, eu acho que já está tendo várias pessoas, né, brancas dentro do funk, né? É claro que o ritmo do funk, ele é universal dentro desses parâmetros, né? Se vai perder ou não a cadência, não sei se vai perder a cadência, talvez ele perca um pouco a originalidade, né? Da onde que vem? Que raiz é essa? E de que forma vai ser feito esse funk? Vai ser feito dentro dos parâmetros rítmicos e melodiosos que é feito agora com o povo negro, né? E se... porque o rap já foi invadido também, né? Sim. Então, na realidade, tu pode ver que há uma diferença entre o rap branco e o rap negro, né? O que esse também trouxe diferença? Mudou a cadência? A cadência não mudou, mas talvez tenha mudado as letras, talvez tenha mudado o formato de como agilizar isso e transformar num processo cultural, ou não interessa o processo cultural, o negócio é ganhar dinheiro. Separei uma citação aqui, se tu me permitires. A partir de agora, considero tudo blues. O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues. O funk é blues, o soul é blues. Eu sou o Exu do blues. Tudo que quando era preto era do demônio e quando virou branco foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda. Jesus é blues. Essa citação traz a forma com que o Baco, né, vê o cenário cultural do país. Brancos se apropriando da cultura negra é sinal de que ascendemos ou de que nunca ascenderemos por eles sempre nos roubar? Eu acho que a cultura negra está aí de uma forma muito forte. E quando vem através
da negritude, ela é sempre olhada com um viés estranho, né? Ou seja, na época do samba, quem andava com um pandeiro na mão, ele poderia ser preso, ou capoeirista também poderia ser preso, né? Quando a capoeira se transformou e saiu da capoeira Angola e virou uma capoeira praticamente de salão, né? Então, na realidade, ela começou a ser aceita. E o samba, quando se transformou, até tiveram que transformar em bossa nova para ser aceita por uma classe média do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, quando se percebe que ela tem um contexto muito forte de riqueza cultural, de certa forma, surge a apropriação cultural. E daí, como surge a apropriação cultural, então é bonito, né? Se a gente for comparar, né, não a questão da música, mas a questão da estética, né? Por que quando o negro usa o dread é cabelo sujo, é maconheiro? E quando um cara branco usa um dread, ele deve ser manequim ou deve ser um cara com estilo. Então, na realidade, é pensar esses conceitos. E eu vou propor uma análise de cenário agora. Pedir licença, porque ela é a nossa estrela, obviamente, mas as minhas impressões sobre o tema. Eu percebo que quanto mais o povo preto bate nas teclas de que tais elementos são para demonstrar força, seja o cabelo penteado de tal forma, ou um objeto que usamos como os turbantes, e ritmos como o rap que seja, quanto mais o povo preto demonstra, mais interessante parece que fica para o branco. Até que ponto isso é válido e não é? Quando que a admiração e a aceitação vira apropriação? Eu acho que tem que, em primeiro lugar, saber de onde que vem, que origem é essa. Eu acho que a questão dos turbantes tem toda a questão religiosa e também tem a questão estética. A religiosa tem a questão de proteger o seu ori, né? De proteger o seu orixá. A mesma coisa se um judeu, que tu não é judeu, vai usar o equipá, né? Essa coisa do objeto, né? O negro foi transformado em objeto, né? Ou seja, para poder não ter culpa na questão da escravidão, ele foi colocado ele foi objetificado, para que isso não tivesse culpa. Ele é um objeto, não um ser humano tranquilo. Então, a mesma coisa nessas questões da cultura. Quando tu te dá conta que faz parte de uma cultura e é importante para aquela pessoa de uma forma de raiz e ancestral, por que eu vou utilizar aquilo de um outro formato apenas como uma estampa? Eu digo que não é que não posso usar um turbante, mas desde que tu saiba que aquele turbante tem uma história que vem de milênios, que é transcorrente de uma matriz africana, onde é para proteger o orixá da cabeça de quem o usa, né? E tu não vai usar para aquilo, então por que tu vai utilizá-lo, né? Então a questão da apropriação eu acho o seguinte: poder se dar conta que existe uma história em cima de processos culturais. E até que ponto essa minha interferência não negra pode gerar algo que seja desconfortável para essa comunidade negra que tem um olhar diferenciado para aquilo. E agora a gente vai trazer esse quadro que é o Não é porque sou preto que... Lilian, não é porque tu é preta que... Não é porque sou preta que eu não posso ser a doutora Lilian Rocha. Muitas vezes, sou analista clínica, como eu te falei, né? Então, já fui gerente de alguns laboratórios. Então, algumas pessoas entravam na sala e diziam: fala com a doutora Lilian. E às vezes estava eu e estava uma pessoa loira. A quem ela se dirigia? Né? E depois ficavam constrangidas, ou seja, porque tu é preto, tu não pode ser doutora? Isso alguma vez te machucou a ponto de tu tratar a pessoa de forma diferente? Não, eu acho que tratar a pessoa de forma diferente não, mas a questão do negro quando ascende tem essa questão que é muito importante, que ele sempre tem que estar dando alguma justificativa a mais por estar no espaço X. Ou seja, então tu tem que ser o melhor, tu tem que estar o melhor, mais bem vestido, o muito bem apresentável, tu tem que ter um currículo enorme. Ou seja, por exemplo, se eu frequento espaços que não são os que são legitimamente ditos que são de negros, ou seja, quando uma pessoa vai me apresentar, essa é a doutora Lilian, que esteve em tal lugar, que se formou pela URGS, já escreveu tais livros, que já viajou em tais lugares e que mora em tal lugar. Ou seja, é necessário, parece, te dar um currículo para que tu possa estar em determinado lugar. Vira uma justificativa, então. Uma justificativa, e não é uma apresentação normal. Quando outro fulano entra, que não é uma pessoa negra, diz: esse é o fulano, meu amigo de sei lá de quanto. Agora, em alguns espaços, parece que tem que dar uma justificativa para que essa presença negra se faça presente ali.
tem que estar na tua roupa, no teu jeito, na tua fala, Exato. para que entendam quem realmente tu é, isso? Que espaço tu está, né? Como aquele espaço talvez não fosse o normatizado para uma pessoa negra. Né? E eu queria muito te perguntar, houve algum momento, seja pela cor ou não, que tu pensou, poxa, daqui não vai dar para passar? E como tu lidou com isso? Eu vou te ser bem sincera, assim, eu tive uma família que desde pequeno colocaram a seguinte questão, né? Tenha orgulho de ser negro. Ou seja, por mais que os obstáculos tenham aparecido, essa questão de querer mostrar, não, realmente eu posso e vou adiante, né? Então, tem situações, por exemplo, vou te citar uma situação, né? Fica à vontade. Uma poesia que eu adoro, que é Gritar-me Negra, da Vitória Santa Cruz, que traz toda uma trajetória de uma criança que está andando pela rua e ela é chamada de negra quando ela se dá conta pela primeira vez que ela é diferente dos outros. E isso aconteceu uma situação muito parecida comigo, quando eu ia ter talvez uns 7, 8 anos, quando eu morava num colégio muito próximo da minha casa, e ao ir para a casa, foi tipo um cortejo junto comigo, cantando a música Chicadá, 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 da Silva, a negra. Na época estava passando o filme. E isso ficou muito marcado, ou seja, naquele momento que eu estava indo para a escola, onde modifica a estrutura, onde não é mais a estrutura familiar, onde tu está acostumada com os teus, mas que daí começa a surgir a competição, começa a surgir a questão de uma sociedade diferenciada da tua, aí que tu te dá conta que tu é diferente. Não que seja diferente, as pessoas te olham diferente. E a partir daí, então, tu diz, realmente sou negro. Mas quando tu é criança, não te dá conta disso. E com o passar do tempo, tu te torna negro pelo fato de tu querer se dar conta que é diferente. E ao mesmo tempo, tu tem que mostrar alguma coisa para a sociedade. Hoje, com o ambiente digital, talvez seja mais fácil do que foi na tua época para as pessoas se agruparem e para que elas consigam se entender como somos negros e estamos juntos. Aí eu discordo contigo, porque antigamente existiam clubes negros que eram muito fortes e que foram responsáveis muitos por conseguirem as cartas de alforria, a educarem os negros que não conseguiam ir para a escola, a fazer todo um trabalho para conseguir trabalho para esses negros. Então, são sociedades muito antigas, como Floresta Aurora, como Marcílio Dias, como Prontidão, e que davam todo um embasamento familiar e de comunidade negra, assim como os clubes, as escolas de samba, os terreiros, onde existiam comunidades que te davam esse visibilidade de se enxergar e ter esse reflexo negro, né? Hoje em dia está muito esfumaçado isso, ou seja, os clubes já não existem mais. Então, na realidade, se perdeu um pouco isso e só tem esse contexto familiar. Então, a questão das redes ainda é o fato do momento atual, mas ao mesmo tempo ela não te dá ainda a questão do coletivo. O coletivo vai se formar depois, um pouco mais tarde, quando as pessoas já são um pouco mais adultas, e que daí vão tentar retomar essa questão, mas já passaram por uma infância e por uma adolescência que não tinham um processo identitário. Então, mesmo estando palpável hoje, tantos grupos como fóruns de discussão, ainda não chega nem perto de ser a vivência dos grupos? Eu acho que sim. Que legal. É ótimo que você tenha discordado de mim. Sobre a problemática tratada hoje aqui dos ícones negros, da ascensão, o que tu pode deixar de dica para o povo que tu tanto te dedica? Como eu digo, assim, uma tem que puxar a mão da outra, né? Eu acho que, como a Conceição Evaristo esteve a última vez aqui na Feira do Livro e também no Festival, ela colocou o seguinte, não basta ter só uma Conceição Evaristo, uma Elisa Lucinda e as outras, que também tem um trabalho super importante e tem um trabalho significativo, também tem que vir junto. Então, eu acredito que as individualidades têm que estar sempre ligadas ao coletivo. Fora disso, é apenas uma individualidade, mas não traz toda a sua ancestralidade. Antes de mim vieram tantas outras, e onde estão essas tantas outras? Eu carrego comigo, mas ao mesmo tempo eu também quero trazer junto comigo outras pessoas que têm o mesmo valor, o mesmo potencial e que às vezes não têm oportunidades. Então, quando uma mulher negra se mexe em toda a base de uma sociedade. Trouxe uma... Tem aí algum material, não sei se tu gostaria de mostrar, gostaria de falar dele. É o meu último livro, que foi lançado, que é o Ninho de Tranças.
E tem um livro que trata essa face dessa mulher que vai passando por várias etapas e que traz a questão da negritude, do feminismo, do protagonismo negro e também da parte política, né? Porque a minha poesia, ela traz sempre uma reflexão. Eu queria que trouxesse essa questão da ancestralidade das meninas negras que todas passaram na infância por o acariciamento das suas mães através das tranças, né? E que essa trança também é essa trança da vida, porque através de fios e de vários caminhos a gente vai tornando uma trajetória única. Para a gente se encaminhar para o encerramento, eu gostaria de te pedir então para que tu trouxesse um pouco da artista Lilian, seja lendo talvez um pedaço que tu gostaria, ou talvez, se tu nos der a honra, uma poesia para a gente. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Pichain, meu cabelo incomoda, causa surpresa, indignação. Mostra postura, presença negra na sociedade eurocentrada do liso molejo, da escravidão do estilo aceito. Sem preconceitos, sem preconceito, gosto dele assim, mirando o céu desenhado a nanquim. Viva, mais viva, mais viva, viva, viva o meu cabelo, Pichain. Que coisa linda. Obrigada. Eu gostaria de estar te aplaudindo aqui agora. Esse foi mais um Coisa de Clayton, hoje, com a Lilian. E quero agradecer muito a tua presença, muito mesmo, muito mesmo, tá? Foi muito importante a presença dela aqui hoje. E se tu gostou do nosso conteúdo, por favor, não esquece de seguir a gente, @Coisa de Clayton no Instagram, no meu Instagram pessoal, @Rapumes. Não vai deixar de me seguir, por favor. E a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau. Nunca é tarde para ser poeta, nem cedo demais para demonstrar os sentimentos. Quando se trata de poesia marginal, todas as percepções são válidas. Inspira quem tá do teu lado, fortalece o conteúdo local para criar uma cultura de fortalecimento e quem sabe um dia ser fortalecido. Nunca é cedo demais para ser poeta, nem tarde demais para demonstrar os sentimentos.